Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo do nosso canal e o nosso assunto hoje é a análise estratégica do edital da SFSEX do concurso de 2026 para o ano de 2027, né? Para o CFO do ano de 2027, né? Então as regras do nosso concurso aí, o edital saiu ontem, né? Tô gravando no dia 13 de março esse vídeo, no dia 12 foi o dia que saiu o edital, tá? Então já percorri as principais partes do edital, comparei com o do ano passado, poucas alterações e também já comparei bibliografia e conteúdo programático de conhecimentos gerais e também de conhecimentos específicos das áreas que nós temos mentorados, beleza? Vamos começar aqui então. A banca continua sendo a VUNESP, né? Então já consolidada desde o ano de 2020 aqui na nossa linha do tempo até o ano de 2026, o presente concurso, né, aplicado pela Banca Vunesp. Então isso é uma segurança aí para os candidatos, porque quem já vem fazendo o concurso ou quem pegar as provas anteriores, rapidamente vai conseguir conhecer o perfil de cobrança da Vunesp, né? Vai entender como que a Vunesp cobra as questões de conhecimentos gerais, português, geografia e história, e também de conhecimentos específicos da sua área. Então, a partir de agora, todo concurso que a VUNESP fizer para a sua área, você tem obrigação de pegar a prova e fazer ela como simulado, né? Em todas as provas que a VUNESP aplica, por exemplo, para contador, advogado, administrador, tem uma parte de conhecimentos gerais, composta ali por português, matemática, legislação específica lá do município ou do estado, e depois vem a parte de conhecimento específico propriamente dito, né? Questões de contabilidade ou de direito, informática, enfermagem, por aí vai. Então, uma primeira dica aí, né? Façam as provas anteriores da VUNESP. Para o pessoal de contabilidade, nós temos o curso especialista em VUNESP, onde eu resolvo todas as provas de contabilidade. Beleza? Vamos seguir então aqui. É, O padrão de cobrança é previsível, né? Então, como eu falei para vocês, né? Vocês vão pegar as provas anteriores, vão entender como que a banca cobra os assuntos para poder aprofundar ali no que mais importa, né? Importante que vocês têm que passar por todo o conteúdo para poder chegar competitivo em um concurso com poucas vagas. A gente tem que passar por todo o conteúdo e aprofundar naquilo que a banca mais cobra. Sobre a questão da idade, tá? Então, dividimos aqui em duas partes, né? O QCO, né, o quadro complementar de oficiais, e o QCM, quadro de capelães militares. Então a idade do QCO, no máximo 32 anos. Só que é em 31 de dezembro do ano da matrícula, tá aqui, ó. Tá? Então você pode ter no máximo 32 anos em 2027, no ano do curso de formação. Estamos em 2026, faremos o concurso em 2026 para cursar, né, o curso de formação de oficiais em 2027. Então você não poderá ter mais do que 32 anos no ano que vem, beleza? E a referência é 31 de dezembro, não interessa então se você faz aniversário antes ou depois da matrícula. O que interessa é que você não pode fazer mais do que 32 anos em 2027. Tá? E o quadro de capelães, ó, até 40 anos, né? De 30 a 40 anos. Requisito universal aqui, né? Ser brasileiro nato, possuir identidade e CPF. Sobre a logística de inscrição, né? As inscrições, você vai entrar lá no site oficial da SFSEX, ó, sfsex.eb.mil.br, né? Vai provavelmente ele, quando você entra no link das inscrições, ele vai direcionar para o site da VUNESP e você vai fazer a inscrição normalmente lá no site da VUNESP. Taxa de R$ 150 e a efetivação, né? Tem que observar lá a data limite do pagamento da taxa. E eles acrescentaram lá esse ano, ó, que não pode ser por Pix nem boleto normal, né? Tem que pagar uma GRU. Tranquilo?
Sobre a isenção da taxa, isso aí é importante. Então tem uma legislação, quem é doador de medula óssea pode conseguir uma isenção da taxa e quem está no cadastro único lá, né? Famílias que comprovam que são famílias de baixa renda. Só que o prazo, ele não é o prazo normal das inscrições, né? Eu coloquei aqui, né? O prazo é curtíssimo. Então, quem está no cadastro único ou doador de medula, né? Nos casos de possibilidade de isenção da taxa de inscrição, tem que correr porque fecha logo nos primeiros dias do prazo de inscrição. Sobre os locais, tá? Então aqui importante, as etapas do concurso. A prova escrita, né? O exame intelectual, inspeção de saúde e o exame de aptidão física, os três são realizados na mesma sede, na mesma cidade. Exemplo, eu sou gaúcho e moro em Santa Maria. Me inscrevi para fazer a prova em Santa Maria, então eu vou fazer o exame intelectual, a inspeção de saúde e o exame de aptidão física em Santa Maria. Só que a avaliação psicológica, que é a fase seguinte, né? Depois do exame de aptidão física, vem a avaliação psicológica. Ela só pode ser feita em 3 localidades: Salvador, Brasília ou Rio de Janeiro. Então, no momento da inscrição, vocês já vão preencher lá onde querem fazer as 3 primeiras fases do concurso, né? E onde vocês vão querer fazer a avaliação psicológica, tendo apenas essas 3 opções aí: Salvador, Brasília e o Rio de Janeiro. Então, fiquem espertos aí, aqueles que tiverem na majoração ou que tiverem dentro das vagas, né? Vão gastar uma graninha a mais aí para fazer a avaliação psicológica, tranquilo? Aqui a principal novidade do edital, o novo sistema de cotas. Então, cumprindo aí o decreto, ó, 12.536 de 2025, do ano passado, a SFSEX ela ampliou, digamos assim, o sistema de cotas. Até o concurso de 2025, o que ocorria? Ocorria nas áreas que tivesse 3 ou mais vagas, né? A partir da a terceira vaga era da cota. Tá? Então, digamos, ciências contábeis, 3 vagas. 2 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para cota para negros ou pardos. Tranquilo? Só que agora foi ampliado. Agora a cota tem para pretos e pardos, né? Indígenas ou quilombolas. Então não é só para pretos e pardos. E aí nessa proporção aqui, ó, é 70% das vagas para ampla concorrência, 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para os quilombolas. Beleza? Então, exigência estrita de averiguação de fenótipo. O concurso começou a ter cotas lá no ano que eu passei, lá em 2019, e desde então eles vêm aí melhorando seus procedimentos, provavelmente, né? Heteroidentificação e tal. Então, cada vez mais a escola vai se adequando, né? O nosso concurso vai se adequando às regras previstas em lei, tá? Então terá também comissões, né, para verificação documental complementar. Então, quem for candidato a concorrer às vagas para indígenas e quilombolas vai ter que apresentar uma documentação comprobatória de que se enquadra dentre essas raças, tá? E para pretos e pardos é a averiguação do fenótipo, né? Tranquilo? Composição da prova: 20 questões de conhecimentos gerais, 30 de conhecimentos específicos, totalizando 50 questões, tá? As questões de conhecimentos específicos, elas não têm uma quantidade certa dentro de cada ramo da sua área. Exemplo, não é 10 questões de contabilidade pública, 10 de custos, 10 de contabilidade geral, não. É tudo misturado ali. Então, um exemplo, a contabilidade tem 8 matérias previstas, e a quantidade de questões é completamente
variável entre elas ali, tá? Dentro dessas 30 aqui de conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, 8 questões de... Aí já é mais amarrado, né? 8 questões de português, 6 de história e 6 de geografia, totalizando aí as 20 questões. Tempo total de prova, 4 horas para resolver as 40 questões e preencher o nosso cartão resposta. Então, importantíssimo aí que vocês, durante o estudo de vocês, sempre vão pensando na sua estratégia de prova, beleza? Linha de sobrevivência, então os mínimos por prova, tá? Então, para você ter o seu nome lá, Luiz Jean ficou em 55º, para que você tenha uma classificação mencionada lá no resultado final do concurso, você tem que fazer pelo menos 50% em conhecimentos gerais e 50% em conhecimentos específicos. Ou seja, das 20 questões de conhecimentos gerais, você tem que fazer 10 e das 30 de conhecimentos específicos, você tem que fazer pelo menos 15. Logicamente que para a gente conseguir ficar no ponto de corte lá das vagas, a quantidade de acertos é muito grande, né? Aí varia de acordo com a área, né? Exemplo aí, contabilidade, que é a minha área, é aproximadamente aí 92% das 30 questões aqui. Tá? Então, para o candidato tá bonito ali nas vagas da ampla concorrência, tem que fazer 27 ou mais acertos dos 30. Show? Eliminação sumária, quem rasurar o cartão resposta é eliminado, quem esquece de assinar, quem descumpre alguma das ordens da comissão fiscalizadora também é eliminado. Então, se chegar o camarada lá da comissão examinadora e pedir para vocês retirarem o relógio, retirarem um brinco ou algum acessório, vocês têm que acatar, tem que fazer o que eles estão pedindo lá, porque pode ser passível de eliminação. Relógio, ó, proibido o uso de relógios inteligentes e pulseiras digitais. Tá? O celular, eles vão entregar um pacotinho lá para vocês guardarem o celular e deixar embaixo da cadeira. E aquele alerta de sempre, né? Se o celular, ainda que esteja guardado dentro do pacote lá, e tocar o despertador dele ou uma chamada, o candidato é eliminado na hora, beleza? Então fiquem ligados aí, né? Porque às vezes mesmo o celular estando no silencioso, o despertador funciona, né? Às vezes não, normalmente funciona. Então quem tem vários alarmes ali no seu celular durante o dia, desativa todos para não ter o dessabor, né? De estar fazendo a sua prova lá e o celular começar a disparar o alarme embaixo da cadeira, tá? E o gabarito mudou, né? 48 horas após. O caderno de provas só será liberado 48 horas após, tá? Então não é o gabarito não, é o caderno de prova. Até a gente vai ter que ver aí como que a gente vai resolver a prova para fazer o gabarito provisório, né? Sempre a gente faz no mesmo dia da prova o gabarito provisório. Então, vamos ter que bolar uma estratégia aí para a gente fazer o nosso gabarito. Acho que não tem estratégia, né? Se ninguém vai conseguir sair com o caderno de prova, a gente vai ter que fazer só quando liberarem. Vou verificar melhor essa informação aqui, tá? Se realmente não for isso aqui que está aqui no slide, eu vou colocar nos comentários ali abaixo do vídeo, tá? Porque normalmente o aluno consegue sair com o seu caderno de prova quem fica até o final da prova, beleza? Então eu acho que aqui a nossa IA confundiu aqui, gabarito com caderno de prova. Mas eu vou colocar o comentário lá para fechar esse assunto aí. Fórmula do cálculo da nota, então, ó, conhecimentos gerais é peso 1, conhecimentos específicos, peso 3. Tá? Então, importantíssimo, na sua área específica lá você tem que dar show.
é um diferencial competitivo, né? Dominar os conteúdos da sua formação. Critérios de desempate. Primeiro, maior nota em conhecimentos específicos. Então, além de ser peso 3, ele é o primeiro do critério de desempate. Segundo, maior nota em conhecimentos gerais. Terceiro, precedência hierárquica. Militares, ou maior, entre os militares, o mais antigo, né? Ou maior idade para civis, avaliando o mês, dia e a hora do nascimento. Inspeção de saúde, tá? Então, lá na parte mais avançada aí do concurso, né? Para aqueles que ficarem classificados dentro das vagas ou da lista de majoração e forem passar pela inspeção de saúde e o teste físico, tem alguns exames a mais aí que não tinha antes, ó. Colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e hepatograma. Então, passamos aí a ter 20 exames aproximadamente, né? Para quem não tem um plano de saúde que cobre aí, tem que estar ligado para os gastos com o concurso, né? Viagem para fazer a prova, viagem para fazer o exame psicológico, você vai gastar com os exames ali também, tá? O mais caro geralmente é o toxicológico, né? E a maioria dos planos de saúde eles não cobrem o toxicológico. Gira ali em torno de R$ 350. Beleza? Então mantenha os treinos e a alimentação em dia, né? Por quê? Porque ninguém merece, né, pessoal? Passar num concurso aí com 2 ou 3 vagas e depois não conseguir assumir o cargo porque tá com o colesterol alto, tá? Então, assim, é inadmissível. É considerado aí um relaxamento, se a pessoa ela tá saudável e não se cuidou para ficar nos níveis corretos ali dos exames, tá? Aqui tem uma outra novidade, ó. O pessoal do magistério, ó, tem uma questão documental aqui importante, ó. Então, para as vagas do magistério, é exigido a licenciatura plena tradicional. E tem duas coisas que o edital proíbe expressamente, ó. Diplomas de segunda licenciatura e certificado de graduação, né? Então, tem que ser licenciatura e essa licenciatura não pode ser uma segunda licenciatura. Então, fiquem ligados aí para preencher todos os requisitos. Cronograma aqui do nosso concurso até a prova, né? Então, de 27 de março a 3 de abril, as inscrições, a isenção das inscrições, né? Então, um prazo bem curtinho aí, ó, do final de março até o início de abril, para o pessoal solicitar a isenção da taxa de inscrição, né? E sendo que as inscrições propriamente ditas vão até o dia 12 de junho, até um mês antes da prova, né? Porque no dia 12 de julho, segundo domingo do mês de julho, será o grande dia aí da nossa guerra, da nossa prova, né, pessoal? Tá? Então, tá aqui o nosso cronograma. Informações aí básicas e importantes que você precisa para esse momento aí das inscrições abertas, né? Ontem como eu falei lá no início do vídeo, eu fiz um mapeamento ali comparativo dos conteúdos programáticos e bibliografias também, tá? Que é o que vocês precisam para um primeiro momento. Nosso vídeo aqui está em 19 minutos, vai fechar provavelmente em 20 minutos, tá? Então nesse vídeo de 20 minutos eu falo devagar, provavelmente você acelerou aí para assistir o vídeo. Aqui você sabe o que é importante para essa fase das inscrições. Vou fazer mais alguns vídeos aí sobre os comparativos que eu fiz, tá? Da bibliografia e do conteúdo programático, tá? Principalmente ali da bibliografia e conteúdo programático de conhecimentos gerais e da contabilidade, que é a minha área, né? Das outras áreas eu tenho mentorados também, mas aí eu prefiro enfermagem, direito, administração. Eu prefiro tratar direto com os alunos na mentoria, porque eles são especialistas na área deles e
junto com eles que eu vou fazer as inferências ali em cima das alterações, tá? Mas em conhecimentos gerais a gente tem condições e contabilidade também de dar um norte para o pessoal aí, enxergando aí as modificações, né? Obras que entraram novas na bibliografia, outras que saíram, outras que exigiam uma edição lá de 2012, 2013 e agora estão exigindo a versão mais atual ali, 2025, 2026. Tranquilo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Passem para os seus amigos aí que vão encarar também o concurso da SFSEX. Quem tiver mais alguma dúvida sobre o edital, coloca aqui embaixo e, como já é costume, mais perto da prova lá eu faço um outro vídeo sobre os procedimentos no local de prova, o que pode levar, o que não pode e como vocês vão proceder lá para executar a prova de vocês lá no dia da vitória. Beleza? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!